concreto sendo despejado em pilares e fundações gigantes, seguido por close-ups de rachaduras finas, o que faz a própria força do concreto se voltar contra ele. A aparente solidez do concreto esconde um processo de autodestruição interna, ativado pelo calor extremo gerado na sua própria formação. É uma ameaça invisível, mas potente, capaz de comprometer a integridade de qualquer megaconstrução. A maioria das pessoas entende o concreto como um material robusto que simplesmente endurece com o tempo, eventualmente apresentando rachaduras devido à sobrecarga ou fatores externos. No entanto, o que muitos não sabem é que o calor gerado internamente é um inimigo silencioso. Para entender a verdadeira longevidade das maiores estruturas, é preciso compreender a origem desse calor e por que ele é tão perigoso. Ignorar essa batalha interna revela um custo e uma complexidade ocultos na engenharia. O concreto é o esqueleto de cidades e a espinha dorsal de obras colossais. Barragens, fundações de arranha-céus, pilares de pontes monumentais, tudo depende de sua resistência inabalável. Mas, paradoxalmente, a própria construção dessas massas gigantescas de concreto esconde um inimigo insidioso, o calor que ele mesmo produz. Quando grandes volumes de concreto são despejados, especialmente em estruturas maciças, como barragens ou blocos de fundação, uma fumaça sutil ou vapor pode ser notado subindo da superfície. Não é apenas o vapor da água evaporando. É a manifestação visível de uma reação que está aquecendo o interior da estrutura a temperaturas elevadas, como se estivesse cozinhando de dentro para fora. Esse calor é o gatilho para a autodestruição interna do concreto. A fonte desse calor é uma reação química fundamental e inevitável, a hidratação do cimento. Quando o cimento entra em contato com a água, ele não apenas endurece, ele reage quimicamente, liberando energia na forma de calor. É um processo exotérmico. Em pequenas quantidades de concreto, esse calor se dissipa facilmente na atmosfera. Mas em volumes gigantescos, o calor fica aprisionado. A massa isola o calor, impedindo sua fuga. O interior do concreto pode atingir temperaturas que chegam a 80 graus Celsius ou mais, criando uma diferença brutal de temperatura entre o núcleo quente e a superfície mais fria. Essa disparidade causa expansão e contração desiguais. A parte interna tenta expandir, enquanto a externa já endurecida tenta restringir esse movimento. O resultado são tensões térmicas massivas. Essas tensões são o que leva à formação de microfissuras e rachaduras profundas. O concreto não é uma massa inerte que simplesmente endurece. Ele é um material quimicamente ativo que gera seu próprio ambiente destrutivo. Ele se torna seu próprio maior inimigo, atacando sua coesão interna. Se não for controlado, esse processo compromete a integridade da estrutura desde o primeiro dia, limitando drasticamente sua vida útil. A engenharia não podia simplesmente aceitar que o próprio material de construção se destruísse. As consequências de falhas em megaconstruções são catastróficas. Por isso, foram desenvolvidas técnicas complexas para controlar o calor e as tensões internas. A primeira linha de defesa envolve o resfriamento ativo. Em grandes obras, como barragens de concreto, tubulações são embutidas dentro da massa de concreto recém-despejado. Por essas tubulações, circula água gelada, agindo como um sistema de refrigeração interna. É um processo delicado e contínuo, monitorado por sensores de temperatura que garantem que o calor seja removido gradualmente e de forma uniforme. Isso permite que o concreto endureça de maneira controlada, minimizando as tensões diferenciais e a formação de rachaduras severas. Mas o controle da temperatura é apenas uma parte da equação. A composição do concreto também é crucial. Engenheiros controlam a receita de cada lote, ajustando o tipo de cimento para um que gere menos calor durante a hidratação. Aditivos químicos são incorporados à mistura, não apenas para melhorar a trabalhabilidade ou a resistência, mas também para retardar a reação de hidratação, distribuindo a liberação de calor ao longo de um período maior.
A seleção cuidadosa dos agregados, como areia e brita, também é vital, pois alguns podem reagir quimicamente com o cimento e a água, exacerbando os problemas. A precisão na mistura do concreto é uma ciência em si. Cada megaconstrução exige uma formulação específica, projetada para suportar não apenas as cargas externas, mas também para resistir às próprias forças internas que o material gera. É uma luta para criar um equilíbrio químico que permita à estrutura sobreviver à sua própria formação. Mesmo com o controle térmico inicial e a mistura otimizada, a batalha do concreto contra si mesmo não termina com a cura. Outras reações químicas lentas, mas igualmente destrutivas, continuam a corroer o material ao longo de décadas. A reação álcali-agregado, por exemplo, ocorre quando certos minerais nos agregados reagem com os álcalis do cimento na presença de umidade. Isso forma um gel expansivo que incha e provoca rachaduras internas. Outra ameaça é o ataque de sulfato, onde sulfatos presentes no solo ou na água reagem com componentes do cimento, formando produtos que se expandem e degradam a matriz de concreto. Esses processos químicos, invisíveis e lentos, segundosão como uma doença crônica. Eles continuam a expandir e degradar o concreto de dentro para fora, mesmo após a cura completa e o controle térmico inicial. A longevidade da estrutura, portanto, depende de um monitoramento contínuo e manutenção ativa para mitigar esses processos de degradação a longo prazo. A engenharia, então, não elimina a natureza autodestrutiva do concreto. Em vez disso, ela a gerencia e a retarda através de um controle rigoroso, transformando um processo de autodegradação em um envelhecimento controlado. As soluções de resfriamento, aditivos e design de misturas não eliminam completamente os processos destrutivos, mas os atrasam o suficiente para garantir a vida útil projetada da estrutura. A longevidade de uma megaconstrução de concreto é um custo contínuo, não apenas de construção, mas de vigilância e manutenção ao longo de toda a sua existência. É a aceitação de que, mesmo o material mais robusto, possui imperfeições intrínsecas que precisam ser constantemente gerenciadas. As rachaduras iniciais no concreto, que pareciam uma falha, segundosão o primeiro sinal visível de uma batalha interna complexa. O calor da hidratação, que parecia um problema isolado, é apenas o início de uma série de processos químicos que definem a vida útil da estrutura. O concreto maciço e imponente, que surge como um símbolo de força inabalável, é na verdade um organismo vivo em constante luta química contra si mesmo. É uma batalha invisível e contínua que exige vigilância eterna. Um trabalhador inspecionando uma grande estrutura de concreto simboliza a atenção contínua necessária para manter a paz química dentro de uma megaconstrução, revelando a verdadeira escala do seu desafio.